E esse Código do Consumidor, meus senhores, tem essa aplicação enorme, né, para número indeterminado de pessoas. Esse é um problema muito importante. Quer dizer, como é que uma lei de 100 e poucos artigos pode ser aplicada a todas as relações de consumo? Relações de consumo que ocorrem aos milhões diariamente, com milhões de consumidores. Porque ela é uma lei principiológica. Esse é um outro aspecto do Código do Consumidor que eu quero que você tenha em mente. O Código do Consumidor, ou melhor dizendo, os juristas que elaboraram o projeto do Código do Consumidor adotaram um sistema legislativo avançadíssimo. Que sistema legislativo? Fizeram uma lei principiológica. Uma lei de princípios é bem diferente de uma lei de regras. Regra tem apenas as condutas típicas para cada caso. Não pode matar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Princípios estabelece, como já dissemos, uma norma ampla, genérica, uma espécie assim de moldura, dentro da qual o juiz tem que pintar o quadro, né, decidir a situação. Pois o Código do Consumidor é uma lei principiológica. O que ele tem, o que ele fez, melhor dizendo, é acima de toda a ordem jurídica já existente, quer esteja no Código Civil, quer esteja no Código de Processo Civil, ele estabeleceu princípios. Princípios são valores de ampla incidência e que terão que ser respeitados sempre em que houver, em qualquer relação de consumo. Havendo relação de consumo, temos que aplicar o Código do Consumidor. E é por isso que eu sustento que o Código do Consumidor não é um mini-sistema jurídico, como querem alguns autores, mas sim uma sobreestrutura jurídica, norma de sobre-direito. E não tem dúvida em afirmar esse pensamento que aqui está. O Código do Consumidor é um instrumento legal de realização de valores constitucionais de proteção e defesa do consumidor. A Constituição, meus senhores, de 88, a lei maior, estabeleceu realmente princípios que valorizam o ser humano. E o principal princípio é o princípio da dignidade. E relacionado com a dignidade tem outros princípios, a saúde, a segurança, etc. Pois como materializar isso que é importante? Como concretizar esses princípios no plano infraconstitucional? É aí que está o Código do Consumidor. Ele veio, não como uma leizinha qualquer, um projeto de um deputado qualquer, não. Ele veio por uma disposição constitucional para ser um instrumento legal de realização desses valores constitucionais de proteção e defesa do consumidor, entre os quais a saúde, a segurança e principalmente a vulnerabilidade. Outro aspecto importante do Código do Consumidor: tornar real a igualdade. Já desde a Revolução Francesa que falam que todos são iguais perante a lei. Mas isso é uma igualdade formal. E todos somos realmente iguais perante a lei? O indivíduo que não tem cultura, o indivíduo que é doente, o indivíduo que é idoso, tem uma igualdade com outro que é sadio, que é educado, que é culto, etc. Não tem. Então há uma desigualdade real. E essa desigualdade real é que, como relatei para vocês, se verificou nas relações de consumo. A partir do momento em que o fornecedor passou a ter aquele poder de pré-estabelecer as condições gerais do contrato, o consumidor ficou na situação de vulnerabilidade, desigualdade. É igual perante a lei, formalmente, mas desigual realmente. Então, o que fez o Código? O Código veio para restabelecer essa igualdade. O Código do Consumidor se destina a efetivar. Efetivar quer dizer materializar. No plano infraconstitucional, princípios constitucionais, especialmente os princípios da isonomia substancial quer dizer a igualdade real e a defesa do consumidor. Para, como já disse, atingir essa finalidade, o Código tem princípios. E evidentemente que nós não vamos examinar os principais, não vamos examinar cada um dos princípios, mas eu quero destacar para vocês quais são os princípios que estruturam
que servem assim de toda a estrutura jurídica do Código do Consumidor. O primeiro deles é da vulnerabilidade. Vulnerabilidade é a pedra de toque, repito, do direito do consumidor. Só temos um direito do consumidor porque o consumidor é vulnerável. Vulnerabilidade é desigualdade, inferioridade. E é preciso, então, compensar essa vulnerabilidade, estabelecendo um equilíbrio nas relações de consumo. Por isso que o Código do Consumidor tem como um dos princípios a vulnerabilidade. A seguir, o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé objetiva, que em última instância é ética negocial, que estava esquecida, abandonada no Código Civil de 16, foi restabelecido o nosso direito pelo Código do Consumidor e depois pelo Código Civil de 2002. Só para vocês terem uma ideia do que vem a ser boa-fé objetiva. A gente fica sabendo o que é boa-fé objetiva quando se defronta com má-fé. Boa-fé objetiva, em última instância, é ética negocial. Diferente daquilo que talvez vocês tenham visto muito na televisão, uma publicidade que se fazia de uma determinada marca de cigarro, que vinha um famoso jogador de futebol e dizia: o brasileiro tem que ter vantagem em tudo. Isso é a má-fé. Ter vantagem em tudo. Quando eu estudei Direito, eu vi o professor falar em dolus bonus. Dolus bonus, eu ficava encucado com aquilo. Dolus bonus. Dolo é intenção de causar dano. É vontade dirigida a causar um ato ilícito, praticar um ato ilícito e causar dano. Como que tem agora um dolus bonus, um dolo bonzinho? E perguntei tanto que o professor acabou dizendo: olha, cara, dolus bonus é enganar só um pouquinho. Quer dizer, que fazia parte do direito, enganar só um pouquinho. O Código do Consumidor acabou com isso. Exige hoje boa-fé objetiva, que é boa-fé de conduta, boa-fé de realização, e não simplesmente boa-fé de intenção. São Bernardo dizia que de boas intenções o inferno está pavimentado. Então não basta ter boas intenções, é preciso ter realmente boa-fé de ação. O princípio da transparência. Outro princípio fundamental no Código do Consumidor. Transparência o que é? Nós sabemos ver tudo, mostrar tudo. Não enganar. Qualquer contrato de relação de consumo, qualquer relação de consumo, onde não houver transparência, meu amigo, do fornecedor, não vale. O consumidor não pode ser enganado, ele tem que ser informado. Já que ele não pode discutir, olha a razão, já que ele não pode discutir, porque os contratos de adesão persistem, ele tem que ser informado. Informado do quê? Daquilo que está no contrato. Transparência total, tem que ser informado sob pena de o contrato não ter eficácia. Além disso, temos lá o princípio da confiança. Bom, professor, isso é tão singelo. E que importância tem isso? Princípio da confiança. Confiança é confiar, acreditar. É algo tão necessário desde a família. Se marido não confia na mulher e vice-versa, se filho não confia no pai, é um inferno. Agora, imagina você, o consumidor, não poder confiar no fornecedor. Vai comprar um produto e vai ter que, será que isso tem isso mesmo? Vai comprar um remédio, será que esse remédio é bom para isso mesmo? Tem que confiar, não tem que confiar? Para ele confiar, o fornecedor tem que ser transparente. Tem que informar tudo, aquilo que ele informa tem que ser real. E ele confia, e confiando, pode haver um equilíbrio das relações de consumo. Veja que código fantástico. Depois temos ali o princípio da segurança. Eu mencionei para vocês no início que havia aquela problemática no acidente de consumo. E o Código do Consumidor resolveu isso, estabelecendo responsabilidade objetiva para o fornecedor. Mas, com base em que o Código do Consumidor estabeleceu uma responsabilidade objetiva para o fornecedor? Com base no princípio da segurança. Olha que é princípio. O que fez o Código? Disse que o fornecedor vai responder objetivamente, sem culpa, sempre que o produto ou serviço dele tiver defeito. Se o produto ou serviço dele tiver defeito, causar um dano, tem que indenizar. E aí você perguntaria, o que é defeito? O Código diz:
lá no artigo 12, parágrafo único do Código, e artigo 14, parágrafo único, o Código diz assim: o produto é defeituoso quando não oferece o quê? A segurança que dele legitimamente espera. Pronto. Isso quer dizer, fornecedor quer fornecer um produto, ainda que tenha perigo, pode fazer, mas faz com segurança. Fornecedor quer oferecer serviço, ainda que tenha perigo, pode fazer, mas com segurança. Segurança é segurança, não causar dano a ninguém. E é por isso que naquele caso da senhora cuja garrafa explodiu, a tampa explodiu, etc., eu resolvi com mais facilidade. Apliquei o que? Artigo 12. Por que apliquei o artigo 12? Um amigo comprou uma garrafa de refrigerante, ao abrir ela estava com o quê? Confiança. Confiando que aquilo era... E aquilo não funcionou. Pelo contrário, funcionou como uma bomba. Acabou causando uma lesão grave na vista dela. Faltou que princípio? Violou que princípio? O princípio da segurança. Não ofereceu o produto seguro. Quando o passageiro viaja de ônibus, de avião, seja lá o que for, e ocorre um acidente, não tem que discutir culpa. Por que não tem que discutir culpa? Porque faltou a confiança. Melhor, faltou a segurança. Vocês se lembram que 2 anos atrás, um avião da Air France, né, caiu em pleno Oceano Atlântico, e ele tinha partido lá do Rio, quase todas as ações de indenização estão sendo ajuizadas, e foram ajuizadas lá no Rio de Janeiro. Morreu todo mundo. Aí vem a empresa querendo discutir que houve mau tempo, que houve isso. Não interessa. Por que não interessa? Porque todos que estavam viajando eram consumidores. Ali se aplica o Código Consumidor. Que artigo? Artigo 14, são prestadores de serviço. O serviço foi seguro? Eu te pergunto, alguém entraria naquele avião se pudesse sequer imaginar que ele ia? Não, confiança. E pelo contrário, pelo outro lado, houve a segurança? Não houve. Então vejam que fantástico é essa lei e como revolucionadora ela é. Resistência ao CDC. Assim que o Código Consumidor entrou em vigor, meus amigos, houve uma tremenda resistência ao Código Consumidor. E por quê? Porque ele fez uma revolução, como vocês acabaram de ver. Uma revolução na responsabilidade civil, uma relação nas relações de consumo, uma relação no fornecimento de produtos e serviços, e começou a exigir do fornecedor que ele tenha confiança, que ele tenha transparência. Isso não é bom. Então houve uma tremenda resistência. É aquilo que eu chamo de misoneísmo. Sabe o que é misoneísmo? É aversão, resistência ao novo. Aquilo que não li e não gostei. Não comi e não gostei. Não quero nem saber. Resistência ao novo. Então havia uma resistência, houve uma resistência enorme ao novo código. E por quê? Em primeiro lugar, porque ele contrariou interesses de fornecedores, etc. Mas houve resistência, meus amigos, até mesmo dos profissionais do direito. E não são apenas de profissionais de direito que, vamos dizer assim, que estavam iniciando sua carreira, não, até de ministros. E por que essa resistência? Porque nós estávamos acostumados com o sistema anterior. O Código Civil de 16 tinha outros critérios. Não tinha nenhuma vinculação, ou melhor dizendo, nenhuma relação com princípios. Era tudo regra, assim, assim. E agora veio uma nova lei, mudando tudo. E nós não estávamos preparados para isso. Muitos tentaram fazer uma visão retrospectiva, quiser interpretar o código de maneira olhando para o velho. É como se fosse dirigir um automóvel olhando no retrovisor somente, né? E acabar causando um acidente. E outras questões mais. Só para sintetizar essa fase do misoneísmo, da aversão ao código, eu conto sempre esse fato. Já 1 ano e 2 anos depois da vigência do código, começando a estudá-lo, a verificar a sua relevância, a sua importância, lá no Rio de Janeiro, onde eu era magistrado, já desembargador, procurei o presidente do tribunal e disse, olha, nós temos que apresentar o código aos juízes. Temos que falar, porque tem que ser aplicado, é uma lei fantástica. Aí fizemos uma reunião de juízes, mais de 300 juízes, e eu falei do código, também o desembargador Capanema falou do código, a importância, etc. Aí quando terminou, um amigo meu, um outro desembargador, ele era um civilista
fantástico, da luz do Código Civil 16. Chegou para mim e disse: ó, Cavalieri, eu até que te comparo a um cara bacana. Eu falei: opa, obrigado. Mas se apaixonou por uma amante feia. Quer dizer, o código, olha a imagem dele, o código é uma amante feia. E ainda disse: olha, pior que ela vai te trair. Então, essa imagem nunca me saiu da cabeça. Essa é a visão que profissionais do direito, inclusive, né, ministros, desembargadores, tinham do Código Novo. Isso é uma lei muito feia, é uma coisa... Então houve uma grande resistência. E por quê? Também porque havia uma antinomia, uma grande antinomia, quer dizer, divergências entre o novo Código, Código do Consumidor, e o Código Civil 16. O Código Civil 16 não tratava de princípios. E essa antinomia causou realmente muitos conflitos. E, finalmente, eu ainda destaco a nossa inexperiência. Nossa inexperiência é quem? Dos profissionais do direito. Porque nós estávamos somente acostumados a aplicar a lei pelo princípio da subsunção. Você sabe o que é o princípio da subsunção, né? Subsunção é ver o que está escrito na lei e ver se enquadra o fato. Por exemplo, no direito penal, matar alguém. Quando é que o juiz vai aplicar o artigo 121 para alguém? Quando alguém matar. Esse é o subsunção. Era relativamente fácil esse sistema e estavam acostumados com ele. Subsunção. Assim como o fiscal lá do caso do Porto, que vê a mercadoria e qual a mercadoria e qual a alíquota a aplicar. E o Código do Consumidor veio e aplicou agora o quê? Um sistema novo. Um sistema baseado em princípios, em cláusulas abertas, que exige do juiz uma nova visão para a sua aplicação. E por isso havia essa resistência. Mas eu destaco que nessa fase de resistência, mais de 10 anos, o papel da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça desempenhou um papel importantíssimo. Vocês sabem que o Superior Tribunal de Justiça é a instância máxima na esfera infraconstitucional. O intérprete máximo do Código do Consumidor é exatamente o Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça, nos primeiros 10 anos, enfrentou toda essa controvérsia e acabou, vamos dizer assim, tomando posições firmes a favor do Código, na sua interpretação, na sua aplicação, e fez com que as dificuldades foram vencidas. E para encerrar, né, para dizer que não falei de flores, a terceira fase. Como é que está agora a vigência, aliás, a aplicação do Código Consumidor após o Código Civil de 2002, já há 10 anos? Meus amigos, felizmente nós estamos aí numa fase de grande harmonia, de grande colaboração. Por quê? Porque o Código Civil de 2002, eu não canso de falar isso, foi um código avançado. Muito diferente do Código Civil de 16, que refletia outra época. O Código Civil de 16 veio lá da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, autonomia da vontade, etc. E o Código Civil de 2002 já veio com a visão do Estado social, um Estado diferente do Estado liberal. Então o Código Civil de 2002, e que foi coordenado por um grande jurista nosso, Miguel Reale, ele consagrou uma nova visão do direito e trouxe para o Código Civil de 2002 aqueles mesmos princípios que já haviam sido consagrados no Código do Consumidor, entre os quais o princípio da boa-fé. A boa-fé, que foi um tormento, foi amplamente consagrado no Código Civil de 2002. E, além do mais, outros princípios, como da sociabilidade, da função social do direito, da função social do trabalho, de modo que nós temos hoje uma aproximação dos dois códigos com relação a princípios. E não temos mais aquele confronto, aquelas antinomias que existiam. E por isso nós temos aí uma convivência bastante pacífica, mas nem por isso podemos dizer que o Código Consumidor perdeu a sua razão de ser, pelo contrário. Porque o Código Consumidor é uma lei especial e que continua sendo aplicado sempre que houver relação de consumo. E o Código Civil, como lei geral, né, não aplica se e quando o Código Consumidor é aplicável. Eu quero, então, terminar deixando com vocês esse pensamento do Mário Moacir Porto. Mário Moacir Porto foi um grande
foi magistrado, foi um grande jurista lá no Nordeste, escreveu obras fantásticas, mas de tudo que ele escreveu eu destaco este pensamento, que retrata bem o papel dos operadores do direito. Ele diz, ele dizia, né? A lei não esgota o direito, assim como a partitura não esgota a música. Não é bonito? A lei não esgota o direito, assim como a partitura não esgota a música. Eu não sou chegado à música popular, por isso vou citar exemplo de música clássica. Por exemplo, Mozart, né? Uma peça de Mozart. Uma coisa fantástica. Né? Mas você pega aquilo, a partitura, são letrinhas, né? São desenhos. Aquilo se transforma numa grande apresentação em razão dos músicos, né? Da orquestra e coisa semelhante, que torna divino. São os músicos que vão transformar aquilo numa grande melodia. É o talento. Eu disse para vocês que o Código do Consumidor é algo fantástico, e é mesmo. É a lei mais extraordinária, a mais avançada do século XX, e que está produzindo maiores efeitos no século XXI. Isso poderia transmitir para vocês a ideia de que está perfeito, acabado, acabou. Temos uma lei fantástica e agora está tudo feito. Negativo. A peça musical pode ser fantástica, mas se não tiver uma boa apresentação, não vale nada. Então o Código do Consumidor, senhores, só conseguiu vencer aquelas barreiras, lembram? Aquela resistência que ele sofreu durante principalmente os 10 primeiros anos da sua existência, graças ao talento dos operadores de direito, entre os quais os ministros do Superior Tribunal de Justiça. E o Código do Consumidor só vai realizar o seu papel no século XXI, daqui para frente, e cada vez mais, porque o mundo massificado de consumo continua cada vez maior, se houver também o talento dos seus operadores. A lei por si só não produz efeitos positivos nem negativos. Ela vai produzir em razão dos talentos. Perguntaram a um grande orador, um cara queria saber como é que ele faria uma grande prédica, uma grande exposição. Então ele perguntou, escuta, o que eu tenho que fazer para fazer uma boa apresentação? E o orador disse para ele, olha, você tem que ter uma boa apresentação para chamar atenção. E tem que ter também uma boa conclusão. Aí, bom, tem que ter uma boa apresentação, uma boa conclusão. Ele foi. De repente voltou correndo e disse, vem cá, escuta, aí no meio? Aí o cara falou, amigo, no meio tem que ter talento, né? No meio tem que ter talento. Então é isso que nós temos com o Código do Consumidor e as demais leis especiais, mas principalmente do Código do Consumidor. É uma lei extraordinária, que é uma boa apresentação, e uma lei extraordinária que pode ser uma boa conclusão para resolver todos os casos envolvendo relação de consumo. Mas no meio tem que ter o aplicador, tem que ter o talento, que será o seu talento como profissional do direito. Obrigado pela sua atenção.